Olá! Quero pensar com você sobre didática, aulas excelentes, como lecionar com excelência, como conquistar os seus alunos, como fazer eles de fato aprender. Então nós temos que pensar na boa, na excelente didática de ensino. Comênios, que é chamado pai da didática, levou a seguinte questão sempre nas suas aulas: como ensinar tudo a todos? Assim se pensa uma boa didática. Então, para entender uma boa didática, primeiramente precisamos diferenciar ensino de didática. Todos que ensinam estão fazendo uso da didática? Não necessariamente. Mas a ideia que se tem é que ensino é a transmissão de informações, enquanto a didática é como se faz a transmissão das informações ou do conhecimento. Então, para se lecionar com qualidade, para se ter uma boa didática, é necessário fazer uso eficiente do material que está à disposição do professor, para que ele então consiga dar uma excelente aula e tudo mais. Logo, o que se entende que uma boa didática, ela vai levar em conta o tempo de aula, ela vai levar em conta os alunos, ela vai levar em conta o conteúdo e pensando com excelência, pensando corretamente o uso desses materiais, será considerada então uma boa didática. E você vai se deparar com N professores que usam a didática moderna ou didática antiga. Vamos relembrar e entender aqui alguns pontos da didática antiga e da didática nova. Na didática antiga, os alunos, eles eram vistos como todos iguais, então o ensino era coletivo e a prioridade estava no ensino, na didática antiga. Enquanto na didática nova, leva em conta cada aluno, seu nível de aprendizado, sua forma de aprender, e vai se priorizar a orientação do aprendizado, visando alcançar o aluno, se possível em uma sessão, em um encontro ou em vários encontros, para que esse aluno de fato possa estar aprendendo. Na didática antiga, o professor era o dono do saber, logo ele tinha autoridade ou autoritarismo para poder ensinar, e ele estava ali só para transmitir, uma vez que ele era o dono do saber e uma vez que ele também tinha uma missão a cumprir, ou seja, dar todo aquele conteúdo para que ele pudesse então ser chamado de um bom, excelente professor. Na didática nova, o professor está para ser um orientador de atividades, um orientador do aprendizado. Então ele vai buscar não ter foco em si mesmo, mas ter foco no aluno para que o aluno seja alcançado. Dentro dessa questão didática nova e didática antiga, tem que se levar em conta também um método. O método de ensino, por exemplo, na forma antiga seria, entre aspas, tirar da cabeça do professor para a cabeça do aluno. Simplesmente transmitir, simplesmente falar, e o aluno seria alguém chamado de receptor, que só receberia o que estaria sendo ensinado e ele não teria uma participação tão ativa ou ativa. Na didática nova, o aluno tem a participação ativa do começo ao fim de uma aula praticamente, e o professor leva em conta um método que possa ajudar o aluno então ter o seu aprendizado. O que a gente vai perceber até então, que o objetivo de qualquer didática, ou principalmente da didática boa, é fazer com que o aluno aprenda. Já falou um certo pensador o seguinte: não havendo aprendizado, também não aconteceu o ensino. O verdadeiro ensino gera aprendizado. Então, a didática ou a utilização da didática tem um fim de levar o aluno a aprender o assunto ali exposto, lecionado. Já que o objetivo é o aprendizado, então precisa haver mesmo ensino? Existe aprendizado sem ensino? Ou seja, um aluno pode aprender por si próprio, ele pode aprender por vários meios, sem depender ali da ação, da atuação do professor, daquele que vai estar ensinando, ou como ele vai estar aprendendo. Isso tem que ser levado em conta também, já que o objetivo é fazer com que o aluno alcance o aprendizado.
o professor de fato tem vital importância nesse processo ou não tem. Isso tem que ser pensado. Entendendo talvez então que o professor é mega importante e sem o ensino do professor não tem aprendizado. Qual é a melhor didática? Já que você, professor, quer ensinar com excelência, pode estar se perguntando qual é a melhor didática. Eu diria para pensarmos o seguinte: qual é o melhor método didático? Seja ele de perguntas e respostas, que é o método socrático, de preleção, discussão, audiovisual, narração demonstrativa ou de tarefas. Qual método utilizar? Método do grego caminho. Qual caminho utilizar para levar o aluno ao aprendizado? É muito simples. Você vai levar em conta os objetivos da sua aula, onde ela vai ocorrer, com quais tipos de aluno, para pensar qual é a melhor didática para com aquele seu público-alvo, seja da faixa etária adulta, seja da faixa etária infanto-juvenil. Então você vai levar em conta tanto a sua classe que vai estar ali te assistindo, bem como o ensino, a matéria, a discussão que vai ser ali feita. E olha interessante, qual é a melhor dica de didática então? Aqui, conforme temos aí exposto aí, a melhor forma de didática é aquela que o seu aluno se sentirá satisfeito, se sentirá feliz por estar aprendendo e fazendo valer o seu tempo. Então você poderia pensar de uma forma empática, como que você gostaria de ser ensinado, poderia ser ensinado se você fosse o aluno daquela lição, daquele estudo, daquela matéria. Como que você gostaria, como que você de fato aprenderia? Então você vai levar isso em conta para poder ensinar ao seu aluno, ok? Então a ideia é você usar uma excelente didática, ser bem didático, saber como transmitir o conhecimento, como transmitir as informações para garantir que o seu aluno aprenda. Até porque é frustrante, é desanimador chegar em uma aula que tenha falta de didática, ou seja, como não ensinar, A falta de didática seria isso, O não ensinar. E como que você percebe alguém que tem falta de didática ou até mesmo a sua performance? É quando você senta e simplesmente lê a aula, aquele esboço, aquele material didático, aquela tese que você ali registrou, aquele esboço, seria falta de didática. Outro ponto seria subavaliar o aluno, ou seja, não considerar o aluno como alguém que tem algo a compartilhar, algo a te ensinar ali, algo a contribuir com a aula. E por outro lado tem aquele professor também que ele vai superestimar o aluno, achando que o aluno já sabe tudo ou simplesmente pode aprender tudo do dia para a noite. E isso é uma forma de não ensinar, de não ser didático. Então, em linha geral, não se deve fazer o desprezar o aluno, menosprezar o aluno. Pelo contrário, o aluno precisa ser valorizado, reconhecido no nível que ele está, para que ele de fato consiga dar mais um passo e assim galgar conhecimento. Então a falta de didática seria sentar e ler e não dar o devido valor ao seu aluno. Outra forma de não ter didática ou a falta dela seria o não preparo de aula. Já viu aquele professor que deixa para preparar a aula na última hora, no último momento, e ele fica todo perdido, ou ele chega na sala de aula e diz assim: queridos alunos, prezados alunos, eu não sei o que eu vou falar hoje. Isso seria também uma falta de didática. Um outro ponto também muito ruim e que muito pode acontecer com muita gente, a chamada falta de didática, é conseguir chegar atrasado todos os encontros. Chegar um ou outro é de repente até aceitável. Agora, chegar sempre, ou seja, é falta de uma organização de tempo, de logística, de transporte, para que se possa chegar antes dos alunos, recebê-los bem, preparar todo o cenário para que possa fazer uma aula excelente. Um outro ponto também que acontece muito, na falta da didática, que se percebe muito, é o professor não estar atualizado, não sabe o que está acontecendo nos dias atuais
principalmente relacionado ao conteúdo que ele está ensinando. Seja de qualquer disciplina, qualquer matéria, qualquer campo do saber, é sempre vital, importante, indispensável que o professor se atualize, que não seja um museu do ensino, mas que seja alguém modernizado, alguém capacitado, alguém conectado com as informações atuais, para que possa linkar o conhecimento ali com fatos recentes, fatos atuais do cotidiano dos alunos, para que eles sejam alcançados de fato e tenham ali o aprendizado. Então, até aqui percebemos que o verdadeiro ensino, o ensino com excelência, ele é feito com didática, com a didática. Então, quando você for analisar um professor ou uma aula, se ela tem falta de didática, você vai levar simplesmente em conta esses pontos que já foram colocados aqui, né? Que o professor não está devidamente preparado naquele conteúdo e para expor o conteúdo que ele pretendeu ou pretende expor. Então, com certeza você não quer ser um professor, né, criticado, um professor que não consiga atender às expectativas, ou seja, que leve os seus alunos a aprender. Então, busque a verdadeira didática, busque a excelente didática, a boa didática, para que você tenha uma boa performance, sim, mas também, acima de tudo, para que o seu aluno de fato aprenda. Ou seja, se você de fato quer ensinar, você precisa garantir que o seu aluno vai aprender com aquela aula. Então, sempre pense como a aula será ministrada, lecionada, e após a aula não deixe de fazer uma avaliação dos pontos positivos e pontos deficientes da aula, para que numa aula seguinte você possa fazer melhor, ok? Então, pense nisso e com certeza você vai conseguir se sair muito bem. Eu fico agradecido pela sua boa vontade em ouvir, assistir, né, parar para refletir nesses pontos que foi colocado aqui. Também já convido você a ficar, né, conectado aí ao canal EBD Interativa, faça aí a sua inscrição, ative o sino para que seja notificado aqui dos próximos vídeos falando sobre outros pontos da didática, como lecionar, quais recursos utilizar, como ter uma aula excelente, como ser um professor excepcional. Te aguardo em outro encontro. Agradeço a você pela sua atenção. Que Deus te abençoe.